fundamental era educação ao longo da vida. E educação para todos, no sentido de reafirmar, não é, a ideia de que não há uma idade própria para as pessoas, não é, acessarem a educação, acessarem a escola, ainda que a nossa legislação se refira a essa forma, não é, denominando os jovens e adultos de que não tiveram acesso à escola na idade própria. O movimento hoje discute, não é, a não existência de uma idade própria para as pessoas, não é, terem garantido o seu direito à educação. Então, educação enquanto direito ao longo de toda a vida para todos. Essa era a primeira questão que eu queria colocar para vocês. Em abril desse ano, aí vai o segundo comentário, nós tivemos a realização da Conferência Nacional de Educação. E a Conferência Nacional de Educação fez dois apelos. O primeiro, para a construção do Sistema Nacional de Educação. A possibilidade da gente integrar, articular todos os níveis e modalidades de ensino, certo? Para que eles não fiquem concorrendo entre si, para a gente ter que estabelecer se a prioridade deve ser a creche, a educação infantil, não é? Ou o ensino fundamental, ou o ensino médio, ou a educação superior, ou a educação de jovens e adultos, ou a educação do campo. Então, o Sistema Nacional de Educação deve tratar de forma equitativa, articulada, todos os níveis e modalidades da onde a EJA se faz presente. E o segundo apelo era para nós começarmos a discutir as referências para o próximo Plano Nacional de Educação. Então, em 2011, se encerra, né, a década do atual Plano Nacional de Educação e nós estamos sendo convidados, né, a apresentar os diagnósticos e as metas para o próximo plano. E aí, o que é importante a gente atentar especificamente em relação à EJA? Olha, os dados do INEP indicam que nós temos 4,7 milhões de pessoas matriculadas na educação de jovens e adultos. Mas a meta do Plano Nacional, que se encerra em 2011, indica que nós deveríamos estar atendendo 12 milhões de jovens e adultos. Ou seja, nós temos 12 milhões de jovens e adultos e não tem um ensino fundamental completo. Certo? E a gente ainda tem aí uma distância muito grande em termos do atendimento, porque não basta só a gente atender, no sentido deles acessar. Eles precisam acessar, precisa ter uma educação de boa qualidade, que atenda a diversidade, que eles possam progredir, não é, dentro do processo educativo. Então esse era o segundo comentário que eu queria fazer para introduzir a minha discussão. O terceiro comentário que eu queria fazer é que a mesa se desfez, mas aqui na mesa hoje, vocês tinham, ou tem que daqui a pouco a mesa volta para cá, né, representado 3 universidades públicas dos extremos do país. Você tem a Célia lá da região sul, não é? Você tem o Dileno hoje representando uma universidade, não é, do centro-sul do nosso país. Você tem eu do norte do país. Então, eu queria dizer assim do privilégio que vocês hoje têm de poder ouvir de nós as experiências, não é? O acúmulo que a gente vem desenvolvido a partir dos nossos lugares, a partir das nossas regiões, o que é que a gente vem fazendo em termos de pesquisa,
pesquisa, em termos de intervenção, em termos de produção do conhecimento sobre a educação de jovens e adultos e a educação do campo. Por que essa articulação, digamos assim, tão forte entre a educação do campo e a educação de jovens e adultos? Porque é no meio rural, é no campo e na periferia das grandes cidades, onde residem grande parte das pessoas que foram expulsas, não é, do campo, do meio rural, e que as pessoas não conseguem, muitas vezes, acessar a escola na infância e na adolescência, em função de ter que cuidar da sua sobrevivência, em função de ter os seus direitos negados, não é? Direitos em relação à habitação, ao trabalho, à segurança, às políticas públicas necessárias para que as pessoas possam, entendeu, se desenvolver plenamente, da onde a educação, não é? Se faz participativa. Então, é por isso que a gente está aqui falando do nosso lugar. A gente discute a educação do campo, e na educação do campo, grande parte dos sujeitos com os quais a gente vem dialogando, interagindo, intervindo, são jovens e adultos, certo? Pessoas que não tiveram acesso à educação, não na idade própria, porque eu também de vez em quando escorrego e estou sempre dizendo, pessoas que não tiveram educação na idade própria, escolarização, não, pessoas que muitas vezes iniciaram a escolarização na infância, na adolescência, mas tiveram que interromper. Às vezes eles puxam para si a responsabilidade, certo? É muito comum você ouvir deles, eu não estudei, porque eu fui preguiçoso, minha mãe e meu pai bem que queria, mas eu casei, arranjei mulher, precisei trabalhar. Então, muitas vezes, eles acabam atraindo para eles a responsabilidade de não ter tido acesso e a continuidade da escolarização a partir da infância. Mas a gente sabe que não é isso. É um conjunto de direitos negados que impõe às pessoas, digamos assim, não poder acessar e progredir em termos educacionais. Então, esses esclarecimentos são necessários porque eu pensei, a partir do tema que me foi proposto, como discutir essa educação emancipadora, não é? A partir da educação do campo, das águas e da floresta. Certo? Por que educação do campo, das águas e da floresta? Nessa perspectiva de estar afirmando a diversidade. Na Amazônia, não é? Nós não temos somente uma grande biodiversidade, como os meios de comunicação social vivem propalando por aí. Nós temos também uma grande sociodiversidade, certo? São populações que vivem da agricultura familiar, entendeu? Da relação com a terra, mas também da relação com as águas e da relação com a floresta. Que desenvolve ações produtivas e que nesses processos produtivos vão constituindo seus traços identitários, suas relações sociais, suas relações educativas. Então, para nós é muito importante hoje estar sempre reafirmando educação do campo, das águas e da floresta. Pode passar. E vai me ajudar a passar. Pronto. Então, olha, nós estamos construindo um movimento paraense por uma educação do campo, que tem no Fórum Paraense de Educação do Campo sua expressão mais significativa. Porque articulado com a Articulação Nacional por uma Educação do Campo, que desde da década de 90, a partir da iniciativa dos movimentos sociais do campo, vem se organizando, se mobilizando para se assumir enquanto sujeitos de direitos e pautar as políticas públicas na agenda
as políticas públicas para o campo na agenda da sociedade, na agenda governamental. Pode passar. Pronto. Então, esse movimento por uma educação do campo, segundo a Roseli Caldarte, que é uma pessoa que é pesquisadora e também militante do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, ela diz que esse movimento se assenta num tripé de três, digamos assim, conceitos que são referências básicas: o campo, política pública e a educação. Então, é o campo, com seu protagonismo, não é? Aquilo que a Célia colocou. Antigamente, as pessoas, e ainda hoje, não antigamente, olhavam para o campo e enxergavam o Jeca Tatu, o Caipira, um lugar atrasado. Muita gente continua enxergando dessa forma. Mas o campo tem reagido. O campo, através do seu protagonismo, das suas populações organizadas, dos conflitos que vêm se dando, da luta pela terra, da luta por políticas públicas para universalizar os direitos. As políticas públicas, elas são fundamentais para universalizar os direitos e traçar o horizonte. O que está no horizonte? Um projeto popular de desenvolvimento. Não é só um projeto popular de campo, é um projeto popular de desenvolvimento para a sociedade. E aí este movimento começou a enxergar na educação, não é só na escola, também na escola, um espaço significativo para fortalecer a construção desse projeto de sociedade. Uma educação que reconheça a importância do processo de escolarização e dos processos educativos que se dão nas lutas e nas práticas educativas que acontecem no âmbito da sociedade. Pode passar? A minha fala hoje, ela vai no sentido da gente pensar o movimento que a gente está construindo, o campo, a partir dessas duas referências, o protagonismo e a precarização. Se a gente quer falar de uma educação emancipadora, o protagonismo dos movimentos sociais do campo, das populações do campo, é fundamental. E a gente tem que cada vez mais dar visibilidade a esse protagonismo, afirmar esse processo emancipador. Mas a gente não pode esquecer em nenhum momento da precariedade, das condições da vida no campo, que ainda exige de nós a denúncia dessa realidade degradante em que a população vive lá. Pronto, então, rapidamente, olha só, esse movimento já realizou 2 conferências, aí olha só, em azul são as ações do movimento nacional, em vermelho são as realizações do movimento paraense. E eu vou passar rápido, só para vocês verem como o movimento é ativo em termos do que a gente tem feito. 2 conferências nacionais de educação do campo, 4 seminários estaduais de educação do campo, 2 seminários estaduais de juventude do campo. Pode parecer assim, em números, não seja muito, digamos assim, expressivo, mas realizar uma conferência nacional com populações que têm vivido os 4 cantos do meio rural, no estado do Pará, que é o segundo maior estado do Brasil, é preciso muito esforço para isso acontecer. Olha, em 2004 foi criada a Coordenação de Educação do Campo do MEC. É a primeira vez que o Ministério da Educação cria no seu interior um mecanismo para pensar políticas públicas para a educação do campo. A SEDUC, no meu estado, em 2007 criou a Coordenação da Educação do Campo, das Águas e da Floresta. Eu falei ainda agora na Articulação Nacional por uma Educação do Campo, mas em agosto desse ano foi criado o Fórum Nacional de Educação do Campo. Então são mecanismos que vão sendo desenvolvidos e vão
expressando a vitalidade do movimento que a gente está construindo. Olha, nós já realizamos a nível nacional 3 encontros de pesquisa e o último desse ano já teve um caráter internacional. No estado do Pará também nós realizamos 2 encontros de pesquisa. Talvez vocês não saibam, mas no diretório de grupos do CNPq, onde todos os grupos de excelência acadêmica se cadastram, nós temos 209 grupos cadastrados a nível de todo o Brasil e indicam estar realizando pesquisas sobre educação no campo. Isso dá um total de 1.255 pesquisadores e 967 estudantes. Então, percebam como é difícil a gente reunir toda essa produção, a gente reunir todo esse arcabouço teórico que vai sendo construído em torno dessas referências que fundamentam hoje o nosso movimento. Na capital, como é que a gente vai discutir com as populações que estão lá nas pequenas comunidades? Então, nós começamos a criar os fóruns regionais, para poder estar mais próximo das populações e mobilizar esses sujeitos. Pode passar. Bem, como fruto da pressão dos movimentos sociais, hoje nós temos 4 programas, seriam políticas públicas, oferecidas na forma de programas que atendem os sujeitos no campo. Nós temos o programa Escola Ativa, que está direcionado às escolas multisseriadas. Nós temos o ProJovem Campo, Saberes da Terra, que está atendendo a educação de jovens e adultos, integrada à educação profissional. Pode passar. Nós temos a licenciatura plena em educação no campo, para formar os professores que vão atuar nos anos finais do ensino fundamental. E nós temos o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, que é o PRONERA, que atende da alfabetização de jovens e adultos até a pós-graduação em nível de lato sensu. Então aqui tem alguns dados do quanto a gente tem tentado desenvolver no estado do Pará e o esforço que significa isso, não é, para a gente dar conta quando nós não temos um grande número, digamos assim, muitas vezes, de pesquisadores mais engajados e comprometidos com o movimento. Aqui em Minas, vocês têm uma organização forte das escolas família agrícola. No estado do Pará, a organização forte são das casas familiares rurais. Então, a partir de 2008, nós tivemos 34 casas familiares rurais conveniadas com o governo do estado. Significam 173 educadores envolvidos, 2.400 estudantes beneficiados e 4.700 famílias, não é? Num investimento de mais de 8 milhões de reais. Então, isso significa aquilo que a gente está conseguindo fazer com o esforço do nosso movimento. Pode passar. Nós estamos desenvolvendo uma política de comunicação, não é? Daquilo que a gente tem conseguido desenvolver. Nós temos um portal da educação do campo do estado do Pará, educampoparaense.org. Vocês vão encontrar lá livros, teses, dissertações, imagens, um conjunto de informações que mostram um pouco da cara do nosso movimento. Nós temos uma lista coletiva de e-mails de mais de 1.500 pessoas articuladas entre nós continuamente. A gente tem procurado publicar nossos cadernos de resumos e CD-ROM. Nós vamos criar agora a primeira revista eletrônica sobre educação do campo, que vai se chamar Maré, Memórias, Imagens e Saberes do Campo. Nós estamos recebendo artigos, resenhas. Depois, se vocês entrarem no portal, entendeu? Vocês vão poder se comunicar com a revista e enviar suas produções. E nós estamos tentando construir um documentário sobre a educação do campo no estado do Pará e sobre as diretrizes
diretrizes operacionais como educação básica para as escolas do mundo. Olha, nós temos 3 marcos legais que, na minha opinião, são muito significativos no sentido de indicar as referências de qualidade para a educação do campo que a gente gostaria de ver materializadas. Nós temos as diretrizes operacionais de 2002, e que muita gente ainda nem conhece. Nós temos as diretrizes complementares de 2008, que discute especificamente a relação entre a nucleação e o transporte escolar. E nós temos o parecer que reconhece os dias letivos da pedagogia da alternância. Pessoal, essas legislações foram conquistadas com muito esforço e a duras penas, e nós precisamos dar visibilidade a elas cada vez mais. Agora, olha só, nós estávamos falando do protagonismo, agora nós vamos entrar na discussão da precarização. Nós temos marcos legais, nós temos políticas públicas, nós temos um movimento muito forte de organização, mas olha as condições de infraestrutura, certo? De atendimento dos nossos alunos no meio rural. 75% dos alunos estudam em escolas que não dispõem de biblioteca no meio rural. 98% em escolas que não possuem laboratório de ciências. 92% em escolas que não acessam a internet. 90% em escolas que não possuem laboratórios de informática. E 23% das escolas rurais não possuem energia elétrica. Então, a gente quer falar de qualidade, a gente gostaria que a educação produzisse, não é, as pessoas críticas, que pudesse acessar os conhecimentos, mas as condições que são oferecidas para essas pessoas estudarem ainda não dão conta de materializar essa situação. Olha, no caso do estado do Pará, que é onde a nossa pesquisa se localiza, 24% das escolas não têm nem prédios escolares. Significa que elas funcionam na casa de moradores, dos professores, em salões de festa, barracões. 88% não possui banheiro dentro da escola. 80% não possui energia pública. E 90% não possui água pública. Certo? E vocês vão ver daqui a pouco algumas imagens que eu trouxe para mostrar para vocês. A Amazônia tem 17% de toda a água doce do planeta, pessoal. E as nossas escolas estão muitas vezes sobre as águas, porque muitas, não é, estão localizadas em comunidades ribeirinhas, elas não têm água pública oferecida dentro delas. Ó, eu não sei se dá para ver assim, que a luz eu acho que está ofuscando um pouco, mas essa é uma escola em que funciona a multissérie de 1ª a 4ª série. Vocês estão vendo? A escola está apoiada com uma pernamanca, certo? Porque talvez se não tivesse a pernamanca, a escola não ficaria de pé. Pode passar. Ó. Isso aqui é uma escola num assentamento. Dava pra gente cantar aquela música, né? Era uma escola muito engraçada, não tinha teto. Porque, ó, ela tem teto, mas ela não tem parede. Né? Ó, essa aqui é uma escola sobre as águas. A mesma situação. Coberta de palha, certo? E eu tenho dito o seguinte, quanto mais distante a comunidade, o que os olhos, assim, que a gente não consegue enxergar, as coisas vão acontecendo. Vamos lá. Ó, é nessas condições que as pessoas muitas vezes acessam a educação obrigatória, que não é mais dos 7 aos 14 anos, né? Agora é dos 6 até os 17. Vamos lá. Olha, são imagens de escolas rurais
que nós temos oferecendo, não é, o ensino fundamental para as nossas crianças. Pode passar. Pode passar. Porque a luz, eu acho que ela ofusca um pouco. Bom, olha só. No Brasil, entre 2000 e 2008, foram extintas mais de 30 mil escolas no meio rural. As escolas vão sendo extintas justamente para fortalecer o processo de nucleação. Você vai fechando a escola da pequena comunidade e vai investindo no transporte escolar. Pode passar. Grande parte delas nas redes municipais. Ora, então a nossa pesquisa mostrou que entre 2002 e 2010, só no estado do Pará, 2.838 escolas multisseriadas foram extintas. Pode passar. E aqui você tem as condições em que os nossos alunos são transportados no meio rural. Pode passar. Vocês estão vendo o barco superlotado? Pode passar. A falta de segurança, muitas vezes, com que elas têm de deixar o barco, acessar o trafiche. Pode passar. Pode passar. Em contrapartida, de 2006 a 2009, você tem um crescimento de 29% no atendimento do transporte escolar. E as pessoas dizem assim, nós agora estamos atendendo, ampliando o transporte escolar. Quanto mais você amplia o transporte escolar, tanto mais você fecha as escolas nas pequenas comunidades. Em algumas comunidades, as escolas são os únicos espaços da execução. É a única presença do Estado, é a única instituição pública existente naquela comunidade. A escola da comunidade representa a possibilidade do acesso à informação, à educação, no próprio local onde as pessoas vivem. Pode passar. Aqui você tem a foto de um educador do campo, não é? Trabalhando com o quadro negro e o giz nas condições que são possíveis a ele desenvolver o seu trabalho. Nós temos hoje sendo desenvolvido o Plano Nacional de Formação de Professores. Esse plano indica que 200 mil professores hoje, e a grande maioria do meio rural, não tem graduação ou tem graduação e não é a graduação adequada à atividade que ele está desenvolvendo. No estado do Pará são 43 mil professores. E nós somos chamados a realizar a formação desses professores. Nós da universidade, das universidades públicas. Bem, aí olha só, essa parte agora vai ao encontro do que a Célia estava colocando antes de mim. A superação das mazelas da educação no campo requer o enfrentamento das precárias condições de vida do campo. Eu quero dizer que nós não vamos ter uma educação de qualidade no meio rural se as pessoas não tiverem seus direitos básicos garantidos de vida lá onde elas vivem. E aqui tem algumas imagens para vocês verem como anda o desmatamento na Amazônia, como é que o agronegócio tem chegado. Ele não quer saber se lá tem uma floresta, ele não quer saber se lá tem uma comunidade vivendo, não. Vai chegando, vai derrubando e vai transformando. Pode passar. Olha, não sei se dá para enxergar direito porque a luz está ofuscando, mas aqui são as nossas carvoarias. Vocês precisam ver a quantidade de crianças que hoje trabalham na produção do carvão para alimentar as indústrias que trabalham com ferro bruto em determinadas regiões do nosso estado. Pode passar. Aqui você tem a presença do trabalho infantil no campo. Muitas crianças deixam de atender a escolarização para poder cuidar da sobrevivência, ou apanhando o açaí. Agora a gente está na safra do açaí e a grande maioria das crianças estão lá, ou então trabalhando inclusive no
na derrubada da madeira. Pode passar. Aqui não dá para ver direito, mas é a mendicância. Aonde tem os grandes navios, você vai vendo ao lado deles os barquinhos com as pessoas pedindo, mendigando, certo? Olha, se melhora um pouco, né? Na pesquisa anterior que a gente fez, especialmente na Ilha do Marajó, que tem uma concentração grande de comunidades ribeirinhas, muitas meninas começaram a ser denominadas de meninas balseiras. Por que meninas balseiras? Porque as balsas vão passando nos rios, não é? Transportando a madeira, transportando o nosso minério, e as meninas deixam de estudar para se prostituir nessas balsas, nessas embarcações, certo? E assim a realidade segue em frente. Vamos lá, pode passar. Bom, então foi aquilo que eu falei: políticas de educação articulada às demais políticas públicas de segurança, educação, trabalho. Deixa eu adiantar, para a gente poder conversar um pouco mais. Pode passar. Então, quais são os desafios, na minha opinião, para a gente pensar a educação do campo na articulação com a educação de jovens e adultos? Certo? Então, nós temos o desafio da universalização, nós temos o desafio da qualidade, o desafio da diversidade, certo? Essas são as questões que devem orientar as ações do nosso movimento. Eu estou já concluindo. Então, olha só para a gente entender em relação à universalização, porque tem implicações na educação de jovens e adultos. Para 2 vagas nos anos iniciais, existe apenas uma vaga nos anos finais. Ou seja, 50% daqueles que iniciaram, que estão no ensino dos anos iniciais, já não se fazem presentes nos anos finais. Para cada 6 vagas nos anos finais do ensino fundamental, existe apenas uma vaga no ensino médio. Olha só a presença do processo seletivo excludente que hoje vem caracterizando a educação no meio rural. Pode passar, eu vou tentar concluir. Então, nós temos, na minha opinião, que começar a pensar diferente a relação entre qualidade e quantidade. Nós temos que ter uma educação para todos e uma educação de qualidade. Não dá para a gente pensar só em alguns. Nós temos que pensar em todos. Se a EJA são 12 milhões, como é que nós vamos responder a educação dos 12 milhões? Se são 200 mil professores que não têm graduação, como é que nós vamos pensar a formação dos 200 mil professores? Pode passar. Grande parte das nossas políticas, elas são políticas de governo. E a gente não tem a certeza e a segurança de que se muda o governo, as políticas permanecem. Então, essa é uma questão que a gente tem que pautar. Nós queremos políticas de Estado e não políticas de governo. Pode passar. Ó, nós temos tido a ampliação dos editais, mas a ampliação dos editais, ela tem, ao mesmo tempo, o aumento do investimento público, mas uma pulverização de ações. Nós estamos cheios de atividades, de programas, e às vezes esses programas não conversam entre si. Pode passar. Ó, nós precisamos fortalecer o regime de colaboração. Governo federal, governo estadual, governo municipal, senão a gente não consegue garantir os direitos. A negação de direitos, historicamente, é tão grande que nós vamos precisar do apoio de todos, ou então nós não vamos conseguir chegar lá. Passa lá. Olha, e aí nesse sentido, pode passar. Ó, a nossa articulação prevê a participação do governo, da universidade e dos movimentos sociais. O movimento paraense por uma educação de campo tem se caracterizado nesta direção. Pode passar. Pronto, aí aqui eu preparei um mosaico para vocês verem da diversidade de populações que hoje caracteriza e constitui a Amazônia,
são populações do campo, são populações tradicionais, são populações em que a grande maioria não tem atendido o seu direito básico à educação, então, portanto, são sujeitos que devem integrar os programas de EJA. Pode passar. Eu acho que essa deve ser a última lâmina. A pesquisa que nós fizemos sobre as escolas rurais no nosso estado mostrou a diversidade de territórios onde essas escolas estão localizadas. Então, nós temos escolas localizadas em assentamento rural, em colônia agrícola, em comunidade garimpeira, em comunidade indígena, em comunidade praiana, em comunidade quilombola, em comunidade ribeirinha, em comunidade rural e fazenda e comunidade vicinal. Então, pessoal, essa é a diversidade que forma os sujeitos da nossa região. Então não dá para pensar uma só escola, uma só educação, um só currículo. Não vai funcionar, pessoal. Certo? Pode passar agora. Ó, não é. É que entre os nossos desafios está a construção de um currículo que valorize os saberes dos sujeitos com os quais a gente trabalha. Então nós temos saberes da terra, nós temos saberes da mata, nós temos saberes das águas e nós temos os saberes das ciências e da tecnologia. A gente precisa começar a pensar propostas curriculares que dê conta da interação desses saberes, da relação entre eles. Pode passar. Pronto, agora é o último. Educação do campo, das águas e da floresta, direito de todos e dever do Estado. Obrigado a esse dia. Você falou assim que quando uma pessoa sai da escola e que se pergunta por que você não continuou os estudos? Aí eu parei de estudar porque eu casei, eu tive que